Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Nós iremos dar continuidade aqui à terceira parte da gravação sobre a igreja de Filadélfia. Na gravação da parte 2, nós falamos sobre as perspectivas que a igreja, para que ela vencesse ou vença o maligno, ela deve estar fundamentada, alicerçada na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para uma igreja vitoriosa, ela tem que estar sobre os fundamentos da palavra de Deus, de Mateus capítulo 7, onde Jesus Cristo fala que bem-aventurado é o varão que edificou a sua casa sobre a rocha, pois sopraram ventos, correram águas e formaram grandes vendavais e se levantaram contra esta casa, mas ela permaneceu de pé porque estava edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Falamos também sobre a videira verdadeira, que Jesus Cristo é a videira verdadeira e que nós somos ramos nesta videira. E ele diz no versículo 5 que sem ele, quem não estiver em mim, nada podeis fazer. A palavra de Deus é para uma igreja vencedora e não de covardes. A igreja não terá vitória garantida sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, e que ela também não terá a salvação se não estiver de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus. Uma igreja que despreza, desvaloriza a sã doutrina, ela está comprometida com o mundo e não com Deus. E é dentro desse aspecto que nós iremos dar continuidade da terceira parte da gravação sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraterno, a igreja do amor fraterno. A palavra de Deus, ela tem por objetivo de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus que virá sobre a terra, sobre o mundo. O Senhor, através da sua palavra, ele faz promessas, através de sua palavra, à igreja. Aqui em Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, diz-nos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomará suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, nós temos as 10 virgens. Jesus, ele relaciona o costume do casamento israelita através dos seus costumes e tradições daqueles tempos de então. Ele faz as interpretações sobre essas 10 virgens. Nós vivemos em um tempo onde as interpretações da grande cristandade se divergem entre as linhas teológicas. Alguns afirmam que essas virgens são os cristãos professos que acreditaram na vinda de Cristo Jesus para o arrebatamento da igreja. Já outros
interpretam que essa promessa não é para a igreja, mas é para aqueles judeus ou israelitas que serão salvos no período da grande tribulação. Estas coisas diz o santo, verdadeiro, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse. Jesus, ele mesmo afirma ser a verdade em pessoa. João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, Cristo é a revelação exclusiva e completa de Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. E mais, quem vê a mim, vê ao Pai. Versículo 9 de João, capítulo 14. Ele é verdadeiro em sua palavra, em suas promessas, de modo que qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias podes confiar nele completamente. A designação verdadeiro sublinha a afirmação anterior de que ele é santo. Vimal, Apocalipse de Jesus Cristo, volume 1, página 86, nos afirma isso. Filadélfia tinha uma vida em Cristo, onde essa igreja obteve santificação provinda de Jesus por sua própria palavra. Era uma igreja santa, separada para Deus. E qual era o motivo disso? Jesus responde: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Esse guardar a palavra no versículo 10 de Apocalipse 3 é guardar os seus mandamentos, é guardar a sã doutrina, é seguir e cumprir com a vontade de Deus para a sua vida e de sua igreja. Muito antes que a terra fosse criada, Deus já tinha escolhido os fiéis cristãos de Filadélfia, inclusive de todas as épocas do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. O amor que Filadélfia possuía era único, singular, pelo o amor de Deus por sua igreja, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas principalmente dos fiéis de 1 Timóteo 4, versículo 10. Esse é o vínculo único e singular do amor de Deus e sua igreja para todos os vencedores, crentes de todas as épocas. A soberana vontade de Deus para todos os homens é que todos sejam salvos. No entanto, só serão salvos aqueles que abandonarem os seus pecados e ter a vida que o próprio Deus nos propôs antes da fundação do mundo, de Efésios capítulo 1, versículo 4, de uma vida de santidade e irrepreensíveis perante o Senhor e de amor a Deus, aos irmãos e ao próximo, pois é esse amor único que dá o verdadeiro sentido à igreja em Filadélfia, o amor fraternal vindo de Deus para aquela igreja, e assim também é e deve ser nas nossas vidas. Os poderes que se levantaram contra os fiéis cristãos de Filadélfia, Jesus promete que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei e que eu sou teu Deus. Apocalipse 3, versículo 9.
A igreja de Filadélfia foi amparada, protegida no invencível amor de Deus por aqueles os quais o próprio Senhor os faz mais do que vencedores. Esses cristãos fiéis que serviam a Deus naquela igreja, a mensagem primaz de Deus a essa igreja é o seu amor por ela e o amor da igreja por ele. Na verdade, é Jesus em nós e nós nele. Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Virei eu e o meu Pai faremos morada em vós. Dentre outras passagens que estreitam e só aumenta o relacionamento do bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas. Jesus é um amigo mais chegado do que um irmão. Ele que se com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Nós somos a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro e a esposa comprada com o seu precioso sangue carmesim. Jesus fez a igreja vencer o poder da morte e a livrou-a dos grilhões da morte e do poder do pecado. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? E por fim a igreja irá usufruir das moradas celestiais, e lá a igreja o verá como ele é e será semelhante a ele. De Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. O Senhor, na sua onipotência, ele se declara para Filadélfia dizendo: estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Sendo assim, Jesus tem suas mãos todo o poder que foi dado por Deus nos céus e na terra, pois a terra é o escabelo de seus pés. O Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o juízo. De João capítulo 5, versículo 22. No verso 8 de Apocalipse capítulo 3, Jesus afirma para uma igreja fraca, afligida, e diz: eu conheço as tuas obras. Já aos Efésios o Senhor Jesus Cristo diz: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. O que Jesus afirma são a duplicidade de lutas de fé dessa igreja em Filadélfia. Pois tanto quanto a igreja de Esmirna, os verdadeiros cristãos em Filadélfia, eles também sofreram por amor a Jesus. Eles tinham que vencer na sua fé cristã o paganismo que perseguia de forma furiosa a igreja. Nos dias atuais, nós podemos ver o paganismo religioso sendo aceito dentro dessa grande cristandade, onde o ecumenismo tem conseguido influenciar uma grande parte de supostos cristãos em dizer que todas as religiões levam a Deus.
Eu agradeço pela vossa atenção em ter ouvido esta palavra do Senhor à igreja de Laodiceia. Nesta terceira gravação sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi uma igreja íntegra, fiel, honesta às sagradas escrituras. É tanto que no versículo 10 o Senhor nos diz-nos: porque guardastes a palavra da minha perseverança e paciência, eu também livrá-lo-ei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Interessante observar aqui que o Senhor Jesus diz: da hora da grande tribulação livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso dá margem e alusão ao arrebatamento secreto e eminente da Igreja de Jesus Cristo. Essa promessa, ela faz parte de todos os cristãos, de todas as épocas e de todos os lugares, independentemente de povos, tribos, línguas e nações. Ela é feita e proferida à igreja e não ao povo, à nação de Israel. É algo daquilo que nós já vimos aqui em uma outra ocasião sobre a interpretação de Mateus, capítulo 24, que é a continuidade das promessas de Jesus Cristo feita aos israelitas no capítulo 23. No entanto, capítulo 23, capítulo 24, são promessas do Senhor Jesus feitas aos filhos de Israel, cabendo assim, lá mais adiante, aqueles remanescentes fiéis que escaparão 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, formando assim uma grande multidão de 144.000 varões valorosos que não se contaminaram com mulheres e nem com pecados, eleitos e escolhidos por Deus para o período tribulacional que dar-se-á após o arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus. De Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14 e de Apocalipse capítulo 12, aqueles filhos da mulher, ou seja, os filhos de Israel, aqueles 144.000, eles foram preservados por Deus no período tribulacional. Ali é os filhos de Israel e não a promessa feita do Senhor à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, do versículo 10 de Apocalipse, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, da minha sã doutrina, também eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Encerrando aqui essa terceira parte da gravação sobre a igreja de Filadélfia. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Rogo aqui as vossas orações, as vossas participações, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta e divulgue este trabalho da sã doutrina da palavra de Deus. A paz do Senhor.